E vem conferir a crítica do filme Moana 2. Em 2016, chegava nos cinemas um filme chamado Moana, e o filme foi muito bom, e continua muito bom até hoje. Ele era impressionante por causa da sua animação, por causa da sua trilha sonora, por causa dos seus personagens muito envolventes, principalmente o Maui e a Moana, um universo muito rico, e apesar de o filme ter um grande problema, que é a falta de um grande antagonista, o filme continua funcionando até hoje, pela sua mensagem forte, pela sua trilha sonora e por ele te convidar a ter algumas revisitas. Então, como eu falei, o primeiro Moana funciona muito bem até hoje. E depois do filme, eu fiquei decepcionado como a Disney tratou a Moana, porque ela era uma princesa tão interessante que eu achei que a Disney iria trabalhar mais a personagem nos próximos anos. E isso não aconteceu. A Moana foi jogada um pouco de lado, até que anunciaram que iria ter uma continuação de Moana e que ele não seria um filme, ele seria uma série de TV para o Disney Plus. E depois de um tempo, anunciaram que não ia ser uma série, na verdade, realmente ia ser um filme para cinema. E para mim, esse é o grande problema de Moana, que faz com que eu não goste desse filme. Acho ele mais decepcionante do que ruim, mas não goste dele. Mas antes de eu chegar nesse ponto de falar por que eu não gostei de Moana, eu queria destacar as coisas que eu gostei do filme, começando com a parte técnica, que seria principalmente na parte da animação. A Disney é realmente impressionante. Você assiste um filme da Disney e quando vai sair o próximo você pensa, o que será que eles vão entregar agora? Onde eles vão chegar? Não tem mais pra onde eles chegar. E eles te mostram como eles são bons, como seus animadores são bons, como eles são competentes e como a própria Disney consegue se superar. Porque a animação de Moana está maravilhosa. E vale destacar para quem não sabe, uma das coisas mais difíceis de se animar é a água, porque a movimentação da água, como ela é feita, realmente é muito difícil de animar, gera muito dinheiro e muito tempo. Tanto que você pode ver que a maioria das animações que se passam no mar, eles resolvem realmente explorar o lado de um 3D ou de um CGI para facilitar a animação. Moana não, você vê que ele é desenhado, você vê que tem uma ajuda de 3D em alguns pontos, mas você vê que a animação é belíssima na água. Ela realmente é um personagem dentro do filme, um personagem inclusive mais vivo que outros que são apresentados nesse novo longa. A água é muito bonita, mas não é só a água que vale destaque. A Moana, o Maui, como o cabelo deles acaba se movimentando no filme, como a tatuagem do Maui é viva e vale um destaque mais uma vez aqui, os cenários são muito bonitos, são muito ricos, tanto que você não precisa ver só a Moana no primeiro plano. Se você ver o plano de fundo de Moana 2, você vai perceber como tudo é vivo, a árvore, as pessoas que estão no fundo, os cenários, tudo conduz muito bem com a história. E não que o primeiro filme não tivesse isso, ele tem, mas aqui ele é um salto de qualidade. Os novos personagens quando aparecem, tudo acaba dizendo muito. É aquele velho papo de alguns personagens você pode não lembrar o nome, mas você lembra quem ele era por causa que visualmente ele era muito impactante. Isso vale para os novos antagonistas que aparecem em volta e meia. Então, na parte da animação, não tenho o que negar. É uma animação muito acima da média. É a Disney superando mais uma vez, em pequenos detalhes, em grandes detalhes, e que dão mais vida para os personagens. Tanto que você não assiste esse filme e pensa, nossa, é a mesma Moana do primeiro filme. Não. Através da animação você vê a diferença que a personagem tem. Então, realmente, é de você aplaudir de pé a qualidade e o salto técnico que a Disney faz a cada filme. Além da animação fantástica, China tem dois fatores que ainda vão muito bem no filme: o Maui e a Moana. A Moana em si, você consegue ver uma evolução da personagem. E mais do que isso, ela é uma personagem muito carismática. Ela carrega o filme nas costas. Ela é tão divertida, ela é tão carismática, ela é tão envolvente, que ela faz até que uma história que não seja tão boa, acabe funcionando porque você quer acompanhar a jornada daquela personagem, que funciona muito bem em tela. É bem verdade que apesar dela ter uma evolução no segundo filme, você sente muito pouco aquilo, porque o filme narrativamente não consegue te entregar essa evolução. Mas ela em si é tão boa, é tão carismática, que você se envolve com ela. E o Maui continua tendo todo aquele carisma que o personagem precisa ter. É muito legal ver suas transformações, inclusive, nesse ponto, também é um destaque para a animação. É muito legal ver o alívio cômico que ele apresenta e como ele é trabalhado no filme. Então, esses dois personagens são as almas do filme. O Maui é mais uma parte técnica em relação à parte da comédia dele, do alívio cômico, e a Moana como uma excelente protagonista. E também vale um destaque rápido para a irmã da Moana, uma
adição no catálogo, uma adição de elenco no filme que funciona muito bem, porque ela realmente é muito carismática, é muito fácil você gostar dela, porque a gente já gosta da Moana. Então ver a irmã dela, ver como ela se importa com ela, também é muito bom. Mas infelizmente as partes boas acabam aqui: a Moana, o Maui e a animação. De resto, o filme acabou me decepcionando muito. E não que seja terrível a história, os novos personagens ou a trilha sonora, mas pra mim eles acabam não funcionando, e agora chegou o ponto de eu explicar o porquê. E para explicar por que a narrativa não funciona, eu tenho que dar um contexto geral. Como eu falei no começo da crítica, Moana 2 não era para ser um filme, era para ser uma série do Disney Plus. Porque o Disney Plus, quando ele lançou, ele queria novos produtos. E a Disney pensou: se a gente precisa de novos assinantes, por que a gente não traz os nossos produtos de volta pro Disney Plus com uma nova roupagem? Então a partir daí anunciaram uma série da Tiana, do Princesa e o Sapo, anunciaram séries de algumas animações específicas, até algumas séries da Marvel, do Star Wars, tudo começou a entrar no Disney Plus. E dentro disso, anunciaram uma nova série de Moana. Quando Moana ia ser uma série, eles leram o roteiro e pensaram assim: esse roteiro é tão bom, ele é tão interessante que ele merece virar um filme e ir pro cinema. E até aí tudo bem, se fosse no começo da produção do filme. Se o filme, na parte inicial, falassem isso, eles reimaginassem o roteiro e a partir dele lançassem o filme, tudo bem, mas não foi isso que aconteceu. A animação já estava muito na frente, já existia uma proposta de série em animação. Então eles meio que reescreveram a série para um filme e a partir daí remontaram o filme para uma série. Então, a partir daí não vai dar certo. É como você trocar o pneu de um carro em movimento. E isso não vai acabar dando certo. E é isso que acontece em Moana em todos os sentidos. Porque quando você assiste o filme da Moana, você percebe que ele é um filme que não deveria ser um filme. Você percebe que o filme não tem consequência. O filme, ele não te passa medo, ele não te passa perigo. E os perigos que tem são resolvidos muito fáceis. E isso acontece porque porque o filme não foi estruturado para ser um filme. Ele foi estruturado para ser uma série episódica. Então, a partir daí, você consegue ver visivelmente dentro do filme o corte aonde era para ser o começo e o final de um episódio. Se você reparar bem, você consegue perceber isso narrativamente. É como se fossem vários pequenos blocos onde você consegue perceber onde é o começo e o fim. Então você consegue perceber que na parte do filme começa a ter um grande drama e ele se resolve. Aí tem outro grande drama e ele se resolve. Porque é uma série que está picotada para o cinema. E por causa disso, a narrativa acaba sendo muito quebrada, e por ser muito quebrada, ela acaba, infelizmente, não funcionando. Você não sente o drama, você não sente o medo, você não sente o poder dos vilões, porque realmente, quando você vê a série, você acaba sentindo isso. É uma narrativa quebrada, é uma narrativa até certo ponto morta, porque a ideia em volta é muito interessante. A ideia de desenvolver mais o universo da Moana, de encontrar uma ilha perdida, de conversar mais com os ancestrais e falar mais com os deuses do mundo da Moana. Tudo isso é muito interessante, mas nada é bem explorado no filme, porque você vê que narrativamente o filme não funciona. E da mesma forma que o filme não funciona porque não tem esse clima de tensão, esse medo, porque estruturalmente ele não funciona tanto como um filme, você tem um segundo problema que incomoda: os personagens secundários, os vilões novos. Não é que eles não funcionam porque eles são ruins. Na verdade, são personagens que eu não tenho nada contra, não me incomodaram ao longo do filme. Eles não funcionam porque eles visivelmente estavam na aventura da Moana, porque essa é uma série de TV. Se você coloca 6 episódios, a Moana e o Maui, ou a Moana simplesmente com o Rei Rei e o porco da Moana, o filme não iria funcionar. A série não iria funcionar porque ela precisa ter dinâmica com outros personagens. A série iria ficar um pouco cansativa. Então você coloca personagens secundários dentro da série para ela ter com quem se comunicar. Numa série isso poderia funcionar, porque cada episódio você explora um personagem, se dá mais vida para eles. Quando você tá num filme, você precisa fatiar. E quando você vai fatiar partes, quem vai acabar sofrendo? A Moana? Óbvio que não. O Maui? Muito menos. Os vilões? Muito pouco. Os personagens secundários. Então você vê que eles têm uma importância no filme, mas não é tão grande. No final do filme, quando vira uma grande amizade entre eles, e eles se amam, você não entende tão bem aquilo. Você entende porque a Moana ama muito todo mundo, ela quer que todo mundo se abrace. Mas quando você pensa, você vê que muitas partes foram cortadas porque eram partes para série de TV. Então você vê que em muitos momentos acontece isso. A vilã, que ajuda a Moana a se descobrir, se percebe que ela teria um arco na série. Ela teria um arco para poder parecer uma vilã, até ela mostrar que ela não é uma vilã de verdade. Quando você vê isso no filme, ele não funciona muito bem. E ele não funciona porque o arco dela é muito rápido. Porque devia ser um episódio inteiro que foi cortado. Então por isso que o filme não funciona para mim. Porque estruturalmente ele não deveria ser um filme. Então a partir daí,
tudo acaba desmoronando. Os personagens secundários que não são ruins, não são carismáticos como poderia. Os vilões são muito pouco carismáticos, inclusive o principal vilão pouco aparece. Então isso acaba sendo um problema. E aí você tira o clima do filme, você tira o clímax do filme não funciona tão bem. Até é legal ver como o final, os ancestrais, mas quando você vê o final do filme mesmo, você vê que ele não é um final tão emocionante como poderia ser, porque o filme não deixa isso acontecer. Então por eles fazerem uma série e transformarem num filme, tudo acabou desmoronando. A parte narrativa, a parte emocional, os personagens secundários e até a emoção de você sentir medo de algo acontecer. De novo, a história em si, a premissa não é ruim. A parte dos ancestrais não é ruim, mas é muito mal explorado num filme que não deveria ser um filme. E além disso, o filme é tão não parecendo um filme que ele tem uma cena pós-créditos que eu não vou falar aqui por ser spoiler, mas a cena pós-créditos parece que ela é vamos ter uma segunda temporada. E realmente Moana merece ter mais filmes. Eu acho que é uma franquia que tem um potencial, mas não do jeito que foi feito. E infelizmente eu não achei Moana um filme terrível, mas eu achei ele mais decepcionante do que ruim. Porque, como eu falei, os novos personagens não funcionam, a narrativa não funciona, então a partir daí o filme acaba desmoronando. E tem mais um fator muito importante que acaba decepcionando esse filme, que é a trilha sonora. Eu não acho as músicas do filme ruim, mas nenhuma é marcante. O primeiro filme da Moana tem uma trilha incidental, que é a trilha realmente instrumental do filme, que ela funciona muito bem. E ela é muito marcante. E as músicas de cada personagem são muito boas. A da Moana, do Maui, entre vários outros. Aqui, nenhuma funciona. Nenhuma realmente é empolgante como poderia ser, ou até algumas nem se encaixam no momento que elas aparecem. Tanto que a trilha mais emocionante do filme é a do primeiro filme, quando repetida aqui. As trilhas novas não funcionam. Até a música do Maui não funciona tão bem. No fim, Moana 2 é aquele filme que, como eu falei, ele é mais decepcionante do que ruim. E ele é mais decepcionante porque eu queria muito que esse filme tivesse funcionado. Concluindo, Moana 2 mostra o potencial que esse universo tem. Eu espero que eles façam mais filme, mas repensando como trabalhar esse universo. Realmente, a animação continua impecável, mas a escolha de transformar uma série de TV num filme, no processo que já existia a série, meio que remontando no meio do caminho, fez com que a série ficasse perdida, onde a Moana continua incrível, onde o Maui continua carismático, mas o resto não funciona tão bem. Com uma trilha sonora que parece genérica, com personagens secundários que não funcionam de maneira nenhuma, e uma narrativa que não é linear, que parece episódica, o filme acaba não funcionando, além de você não sentir perigo em momento nenhum pela estrutura que escreveram pro filme. No fim, Moana é mais decepcionante do que ruim. E por isso que eu fecho o filme Moana 2 com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Moana 2? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.